Oi pessoal, eu sou a Larissa, estudante de letras e professora de inglês, e eu tenho quase certeza que todo mundo já passou por essa situação, na qual leu um texto inteiro e não tem a mínima ideia sobre o que ele tratava. Então hoje eu vou dar 5 dicas que podem ajudar vocês a melhorar as leituras. A primeira dica é o seguinte: você tem que tentar procurar um local calmo, bem iluminado e confortável. Mas atenção, confortável não pode ser sua cama, porque senão você vai acabar dormindo. A ideia de ser um lugar calmo e bem iluminado é que você não se distrai com as coisas que estão acontecendo ao redor, por exemplo, o cachorro latindo, o irmão brigando, a TV ligada, e que você também não tenha problema de enxergar e ler confortavelmente o texto, porque a iluminação não vai atrapalhar essa sua leitura. E também tem que ser um lugar confortável, porque principalmente quando a gente está estudando, a gente não fica estudando 15 minutos e para. A gente fica lá 1, 2 ou até mesmo 3 horas estudando. Então tem que ser um lugar que você aguente ficar por bastante tempo e não te incomode, que você consiga ter um conforto durante esse tempo longo. A segunda dica é que você leia pequenos trechos do texto e reflita sobre eles. Ou seja, se for um texto muito complicado, pega parágrafo e parágrafo e faça perguntas. O que eu entendi desse texto? O que ele está falando? Qual que é a parte principal do texto? E assim você acaba fazendo um resumo do texto do que aconteceu durante a sua leitura. Mas atenção, toda vez que você tentar fazer isso, tente não olhar para o texto, porque senão você acaba lendo e acaba não desenvolvendo a memória. Ainda dentro da segunda dica, é muito válido, e eu diria que é extremamente necessário, você fazer anotações durante a sua leitura, de pensamentos que podem ocorrer durante a leitura, links que você pode fazer com outros textos. Então, além de você fazer essa reflexão, como se você estivesse conversando consigo mesmo, também escreva essas suas reflexões num caderno ou no cantinho do texto, se preferir, para ficar mais claro esses links que você fez durante uma leitura. Talvez se você ler esse texto de novo, você faça outros links ou conserte links anteriores que você tenha feito. A minha terceira dica é o seguinte: se você tem dificuldade de se concentrar na leitura mental, às vezes o local não está o mais adequado, ou a linguagem do texto é muito difícil, você não está conseguindo raciocinar, leia em voz alta. Quando você lê em voz alta, você não fica com o texto apenas na sua mente, você faz com que todo o ambiente que você está faça parte do texto. E ainda você não só lê o texto a partir do visual, você também estimula outros sentidos que nem a audição. Então eu diria que é um jeito melhor de entrar de cabeça na leitura, porque não fica só você e o texto, fica você, o texto, o ambiente, o som, tudo começa a fazer parte do texto. A quarta dica é o seguinte: não arranje desculpas durante a leitura. O que isso quer dizer? Ai, fiquei com vontade no banheiro, levanta, sai. Ai, tô com fome, levanta e sabe. Você nem tá com fome, nem tá com vontade no banheiro. Isso é só pretexto pra você parar de ler, parar de estudar e sair e fazer qualquer outra coisa. Então, antes de começar o texto, faça o seguinte: pega uma garrafa d'água, um lanche, deixa ali no cantinho da mesa para mais tarde. E vá no banheiro antes. Não arranje desculpinhas no meio do caminho. Ai, eu tô com vontade de fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ai. Porque senão você vai acabar truncando o seu texto, você não vai saber mais o que estava falando no início, no meio, no fim, sei lá onde, e você vai acabar se distraindo e não vai conseguir realmente entender o que o texto está falando. Evite se levantar durante a leitura. Levante-se de tempos em tempos para o sangue circular, sim, mas depois que você terminou o capítulo, depois que você terminou um tópico, depois que você terminou um assunto em específico. Não pare no meio da frase para ir no banheiro, não pare no meio do parágrafo para beber água. Termine aquele seu primeiro objetivo. Ah, meu primeiro objetivo é esse tópico. Leia o tópico todo, depois faça uma pausinha só de levantar para dar uma circulada no sangue. Não faça mais do que isso. Por que não faça mais do que isso? Porque daí você vai começar a se distrair com outras coisas, vai lembrar que tem outros afazeres e no final você não estudou nada, só aquele tópico antes do descanso. Quinta dica, e eu diria que é a dica mais importante de todas: livre-se do seu celular. Ah, mas eu deixo ele no silencioso, não tem problema nenhum. Livre-se do seu celular, faz o que eu tô falando, tá bom? Sai desse celular, sai do computador, seja só você e o livro, ou você e o texto, ou você e o arquivo que está estudando.
Livre-se do celular, porque aquele negócio ele fica do teu lado, quando ele toca, nem que seja um negocinho sequer, você vai lá olhar. Você vai olhar. Não importa que você está estudando, não importa que você esteja salvando o mundo da fome, você vai olhar. Ah, mas eu deixo no silencioso, não tem problema. Você vai ficar olhando que horas são de 30 em 30 segundos. Você acabou de ver as horas, você vai olhar de novo. Então, não mexa no celular, livre-se do celular, guarda num canto, deixa em outro cômodo, desligado de preferência. Esqueça que o celular existe. Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas não sabe usar o celular na hora do estudo, porque o celular ele é uma ótima ferramenta para pesquisa. Putz, não conheço essa palavra, deixa eu procurar. Ai, não, tem um termo aqui que tá meio esquisito. Eu estudei aquela parte, mas eu não lembro direito. Deixa eu dar uma olhada. Mas as pessoas não fazem isso. Elas podem até fazer na primeira vez. Daí vê alguma coisinha que saiu ali do Instagram e começa a olhar. Daí vai ver, acabou o dia. Então, livre-se do seu celular. Ele não vai te ajudar em nada nesse momento, em nada. E se você é assim com o computador, só use o computador em casos extremos de urgência que você não entende uma palavra que está escrito no texto. Caso contrário, pegue o dicionário de papel. Ele vai ser teu melhor amigo nessa situação se você é viciado em celular e computador. Tá bom, pessoal? Essas foram as 5 dicas que eu tenho para passar para vocês. Então, lembre-se de procurar um lugar calmo, bem iluminado e que seja confortável. Não esqueça também de refletir sobre as partes do texto que você leu, de analisar o que realmente está acontecendo. Escreve no cantinho, tome nota. Relembre o que aconteceu no texto, não apenas leia, interprete, reflita. Leia em voz alta para fazer mais parte do texto, para que o texto se intere melhor com você e que você consiga ouvir e entender melhor esse texto. Não arranje desculpas para ficar levantando de 5 em 5 minutos por causa disso e por causa daquilo. Faça uma leitura contínua e tente acabar pelo menos o tópico antes de fazer qualquer outra coisa. E por último, e o mais importante, livre-se do seu celular. Eu diria que até faz parte da quarta dica para não se distrair com facilidade, né? Não arranje desculpas. E o celular ele acaba sendo uma desculpa. Ou vou fazer uma pesquisa dessa palavra. Não, porque eu sei que você quer mexer no Instagram, no Facebook, ver o status do WhatsApp. Então, não faça isso. Não faça isso. Ignore o celular, deixa ele no cantinho, tá bom? Então, pessoal, foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outras dicas de estudo e leitura, não esquece de deixar aqui nos comentários para ajudar outras pessoas nesse momento tão agoniante que é a parte de estudar. Espero que vocês tenham gostado. Foi isso por hoje e até a semana que vem. Tchau!